Bom dia, hoje vamos dar início a mais uma aula, dessa vez com o assunto luz e cores lá na parte de óptica, né? Bom, a dualidade da luz. O ser humano, ele sempre teve interesse em entender de que a luz é constituída. Há relatos que no século VI a.C., Pitágoras, um filósofo grego, defendia a ideia de que a luz era composta por partículas minúsculas. Nascia o conceito da natureza corpuscular da luz. Cerca de um século depois, Aristóteles, outro filósofo grego, propôs que a luz era constituída por ondas, como as produzidas por uma pedra atingida na superfície de um lago calmo. Surgiam assim as primeiras explicações da natureza ondulatória da luz. Durante muito tempo, essa divergência sobre as características da luz foi discutida e analisada por vários cientistas. Christian Huygens, matemático, físico e astrônomo holandês, defendia a teoria ondulatória da luz. Já Isaac Newton, matemático e físico inglês, defendia a teoria corpuscular, né? A divergência de opiniões entre os cientistas gerou por muito tempo intensas discussões sobre a natureza da luz. Os trabalhos de Albert Einstein, um físico alemão, né, trouxeram novas ideias sobre a natureza e comportamento da luz, baseado em estudos de outro físico alemão, Max Planck. Einstein propôs que a luz tem a natureza ondulatória e corpuscular, ou seja, apresenta características de matéria, partícula e de energia onda, a chamada dualidade onda-partícula, que significa que a luz se propaga como onda e interage como partícula, né? Einstein ainda afirmou que as partículas de luz elas têm muita energia e que a luz ela podia ser descrita como um conjunto de pacotinhos de energia. Tais pacotinhos de energia são conhecidos como fótons ou quantum. Luz visível. A luz visível é um conjunto de ondas eletromagnéticas capaz de sensibilizar o olho humano. Cada onda eletromagnética desse conjunto tem uma determinada quantidade de energia e, por isso, cada uma é identificada de maneira diferente. É por isso que conseguimos distinguir as cores. Cada cor está associada a uma quantidade de energia, né? A faixa de luz visível é uma pequena parte do chamado espectro eletromagnético, né? Que é a faixa que compreende todas as ondas eletromagnéticas e é percebida pelo olho humano como uma faixa contínua de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E no espectro eletromagnético anterior ao vermelho, encontra-se a radiação infravermelha e posterior ao violeta, encontra-se a radiação ultravioleta, né? Que vamos ver um pouco mais sobre o espectro eletromagnético no próximo capítulo. As fontes de luz. Bom, chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emite luz, quando o corpo emite luz própria, como o Sol e as demais estrelas. Uma vela ou uma lâmpada acesa é chamada de fonte primária de luz ou corpo luminoso. Quando o corpo reflete a luz que recebeu de outro corpo, ele é uma fonte secundária de luz, um corpo luminoso. Como a gente pode ver nessas imagens, a vela acesa é uma fonte de luz primária ou um corpo luminoso, né? Na queima do pavio e da parafina, ocorre a liberação de calor e de luz. As diferentes cores observadas na chama correspondem a ondas com diferentes quantidades de energia. Já na imagem B, a lua reflete a luz do sol, ou seja, ela não possui uma luz própria, então ela é uma fonte secundária ou um corpo iluminado.
E para representar graficamente a propagação da luz emitida por uma fonte de luz, são utilizados segmentos de reta, que indicam direção e sentido, denominados raios de luz. O conjunto de raio de luz é chamado feixe de luz e pode ser cônico convergente, cônico divergente e cilíndrico, que é ou paralelo, né? E aqui temos a representação. Na primeira, representação de um raio de luz, né? A segunda, um cônico convergente e um cônico divergente. E na terceira, cilíndrico ou paralelo. Esses daqui são os conjuntos de raio de luz, né? Os que também chamados de feixe de luz. E temos os meios ópticos. Para entender os fenômenos ópticos, é necessário conhecer o percurso da luz e verificar como ela se propaga e como se desvia ao passar por determinados meios. Para isso é fundamental estudar os meios onde a luz se propaga. Os meios que permitem a propagação de luz em trajetórias regulares e bem definidas, fornecendo uma visão nítida dos objetos ou da fonte de luz, são chamados meios transparentes, né? O único meio absolutamente transparente à luz é o vácuo, mas podemos considerar transparentes alguns materiais, como alguns tipos de vidro, a água e o ar, em pequenas quantidades, né? Já os meios em que a luz se propaga em trajetórias irregulares e indefinidas, não permitindo uma visão nítida da fonte de luz ou de objetos através deles, são chamados meios translúcidos, né? Que como temos, por exemplo, o vidro fosco, a água turva, o papel de seda e o nevoeiro são alguns exemplos. Os meios que impedem a propagação da luz em seu interior, não permitindo a visão dos objetos ou da fonte de luz através deles, são denominados meios opacos. E temos como exemplos paredes de tijolos e cimento, portas de madeira, chapa de metal, caixas de papelão, né? E aqui temos uma representação de como acontece nos meios transparentes, nos meios translúcidos e nos meios opacos. Bom, e a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Eu vou deixar uma explicação da atividade que eu quero lá no Classroom, mas já adianto que vocês terão que gravar um vídeo experimental, né? Vocês irão procurar meios ópticos na casa de vocês, apresentá-los no vídeo e dizer em qual meio ele se encaixa e por quê. Até a próxima aula e tenham um bom dia.